Queria que você abrisse a sua Bíblia lá no capítulo 4 de Filipenses. E eu queria ler com você apenas 2 versículos. Filipenses capítulo 4. Paulo está terminando a sua carta. Queria que você compartilhasse a sua Bíblia. Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9. Todos acharam? Amém ou misericórdia? Filipenses capítulo 4, versos 8 e 9, diz o seguinte: Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Queria que você inclinasse a sua cabeça nesse instante e eu queria que você orasse comigo, pedindo ao Senhor, de uma forma especial, para tocar em seu coração, em sua vida, a fim de que a palavra de Deus possa encontrar lugar, a fim de que o Espírito Santo possa revelar a você aquilo que for da vontade dEle. Amém? Então vamos orar nesse instante. Pai bendito de amor e de misericórdia, nós queremos nesta hora louvar e glorificar o Teu nome, porque sabemos que Tu és maravilhoso. A nossa oração é no sentido de que a Tua palavra, e somente ela, possa encontrar lugar em cada coração. E que nenhum desses corações que estão hoje à noite aqui, possam, ó Deus, se sentir órfãos, possam se sentir longe do Senhor. Mas que o Teu Espírito, que é Deus eterno, possa falar-nos ao coração, por meio da Tua palavra. É isso que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. O apóstolo Paulo, meus amados irmãos, até o versículo de número 7 do capítulo 4, como nós vimos a semana passada, ele estava demonstrando, ele estava mostrando para nós, na verdade para os filipenses, e chega a cada um de nós, o que de fato caracteriza, o que de fato evidencia uma vida cristã autêntica, uma vida cristã plena, uma vida cristã completamente vitoriosa. O apóstolo Paulo, então, no versículo de número 8, ele vai dar continuidade a esta ideia, e ele vai mostrar nesse texto que o cristão, aquele que está sob o senhorio de Cristo, ele precisa expressar algumas qualidades. Ele precisa evidenciar algumas virtudes as quais ele considera indispensáveis. De modo que eu não posso ser um cristão sem expressar estas evidências, estas qualidades. Você deve lembrar que a semana passada eu quase terminei o meu sermão com a seguinte expressão: deixar de orar é, na verdade, um boicote contra a nossa própria felicidade. E todos nós, indiscriminadamente, indistintamente, buscamos a felicidade. Qual o ser humano que não busca ser feliz? Qual o ser humano que não quer ter uma passagem sobre este mundo feliz?
Eu creio que nenhum. Conosco não é diferente, mas o que muda, na verdade, é o objeto, se é que podemos dizer assim, da nossa felicidade. O apóstolo Paulo nos diz e nos ensina que nós precisamos aprender uma coisa no tocante à felicidade. Segundo o apóstolo Paulo, não se pode pensar em felicidade de maneira nenhuma sem que o evangelho faça 3 coisas conosco, ou na nossa vida. Eu vou repetir. Não se pode pensar em felicidade sem que o evangelho, em primeiro lugar, governe a nossa vida. O que governa a sua vida? É o evangelho? Não se pode pensar em felicidade sem que o evangelho regule a sua vida. É o evangelho que regula a sua vida. Não há nenhuma possibilidade de um crente em Jesus Cristo pensar em felicidade sem que o evangelho inspire a sua mente. Afinal de contas, o que é que lhe governa, lhe regula e lhe inspira? É muito interessante que o apóstolo Paulo faz uma associação. A associação que ele faz é entre virtudes evidenciadas, entrelaçadas com felicidade. Quando eu manifesto algumas virtudes e eu permito que o evangelho governe, regule e inspire, eu passo a ser uma pessoa feliz, independentemente das circunstâncias às quais me cercam. A plenitude da vida cristã se estabelece quando, em primeiro lugar, a nossa mente medita no evangelho. A sua mente medita no evangelho de Cristo dia e noite, mas não basta apenas meditar no evangelho. Se nós queremos ter uma vida plena, segundo o apóstolo Paulo, nós precisamos que a nossa mente, além de meditar no evangelho, ela considere os seus motivos. Você considera o evangelho? Você considera os motivos do evangelho? E como eu sei que eu considero os motivos do evangelho? As razões, as causas do evangelho? Porque eu o obedeço. Se eu considero alguém, eu sou respeitoso para com essa pessoa. Se eu considero o meu chefe, o meu líder, o meu patrão, eu sou respeitoso, eu o considero. Eu não faço coisas que o desagrade. Será que nós consideramos o evangelho? A vida cristã, meus amados irmãos, plena, se estabelece quando a nossa mente medita no evangelho e considera seus motivos. A plenitude da vida cristã se estabelece quando você propõe a si mesmo, isto é, a sua volição ou a sua vontade, o caminho a ser seguido. Ninguém é capaz de obrigá-lo a seguir o evangelho. O evangelho não pode ser uma coisa obrigada. O evangelho precisa ser algo que você recebe livre e espontaneamente. De acordo com o apóstolo Paulo, segundo este homem de Deus, devemos preencher a nossa mente. Devemos preencher a nossa mente com qualidades as quais ele julga imprescindíveis. Meu amado irmão, com o que você tem preenchido a sua mente? Eu diria que nós somos privilegiados, porque antigamente, se nós quiséssemos preencher a nossa mente, nós fazíamos isto abrindo um livro de papel, indo na estante, indo na biblioteca pública, e hoje você tem à sua mão ou na sua mão todas as informações que você quiser. E nós podemos preencher a nossa mente com muitas coisas. E eu diria até que as pessoas preenchem a sua mente com as coisas mais diversas e, por que não dizer, absurdas possíveis.
Nós estamos o tempo todo enchendo e preenchendo a nossa mente. Uma criança de 7 anos de idade do século 21 tem mais informações da sua cabeça do que o imperador Júlio César tinha na época dele. Nós podemos preencher a nossa cabeça, a nossa mente, os nossos pensamentos com as coisas mais diversas e inimagináveis possíveis. Paulo então diz que nós devemos usar toda essa capacidade mental que temos para encher a nossa mente com qualidades essenciais. Essenciais porque são elas que vão manter a minha qualidade de vida cristã. Essenciais porque elas vão me manter no caminho. Essenciais porque no momento em que eu fracassar ou que eu tropeçar, são estas qualidades que me ajudarão a levantar. Elas são imprescindíveis. E mais, o apóstolo Paulo sabia que o que determina o seu comportamento, o nosso comportamento, são os nossos pensamentos. O que move você a agir é a crença que você carrega na cabeça, seja qual for ela. O que faz com que nós nos mexamos em direção ao outro, em direção a alguma coisa ou alguma causa determinada, é exatamente aquilo que você julga ser verdade. O homem é aquilo que ele registra em sua mente. Será que nós estamos guardando a nossa mente? Será que nós estamos tomando cuidado com as coisas às quais nós pensamos? Ou nas quais nós pensamos? O pastor, doutor Hernandes Dias Lopes, a este respeito, disse o seguinte: se arquivarmos em nossa mente coisas boas, de lá tiraremos tesouros preciosos. Mas, se tudo o que depositamos são coisas malsãs, isto é, maléficas, doentias, maldosas, não poderemos tirar dela aquilo que é proveitoso. Se tudo o que você coloca na sua mente é lixo que você vai tirar de lá. E o Evangelho tem uma peculiaridade interessante, e Paulo sabia disso, por isso que ele escreve, e por isso que ele conclama os seus leitores a manifestarem essas qualidades, essas virtudes essenciais. Você controla, você consegue, você é capaz de controlar os seus pensamentos. Não são os seus pensamentos que devem controlar você. As nossas maiores batalhas, irmãos, são travadas aqui. E todas as vezes que eu falo isso, eu uso sempre o mesmo exemplo. Alguns anos atrás, os homens da igreja se reuniam para assistir luta de MMA. E é incrível como a gente observa que existe um jogo de poder mental naquelas lutas. E é incrível como alguns perdem a luta antes de entrar no ringue. Campeões mundiais perderam o título porque antes de entrarem no ringue, eles já haviam perdido a luta mentalmente. Sendo assim, qual é a recomendação de Paulo para aqueles que querem ter uma vida vitoriosa, uma vida cristã plena, uma vida cristã autêntica? Resolva, diz Paulo, ter pensamentos
santos. Você já viu alguém orar e pedir a Deus para mudar os seus pensamentos? Quem tem que fazer isso não é Deus, é você. É você que resolve o que você vai ler. É você que resolve o que você vai ouvir. É você quem resolve o que você vai assistir. Paulo então diz: vocês querem, filipenses, ter uma vida boa, cristamente falando? Uma vida plena em Cristo? Então façam o seguinte: resolvam, decidam ter pensamentos santos. De novo, é você quem resolve. É você quem decide. A decisão de ter uma mente sã é sua. É você quem decide para onde você vai olhar, meu jovem. É você quem decide o que você vai ver no computador, meu querido. No entanto, a coisa não é tão simples quanto parece. E por que eu estou dizendo isso? Porque se eu quero resolver ter bons pensamentos ou uma mente sã, eu preciso cultivar isto. Você precisa desenvolver pensamentos santos. Você precisa querer. Esvazie os porões da sua mente com aquilo que é impróprio, que é condenável. E preencha o espaço vazio com o que é puro, com aquilo que tem valor. Eu vou pedir para a Bia colocar um texto aí, Hebreus capítulo 4, versículo 13. E eu queria que vocês lessem esse versículo. E depois eu queria fazer uma pergunta para vocês. Hebreus capítulo 4, versículo 13, Bia. Me deixe fazer uma pergunta para você. Quando você está lendo a Bíblia, meditando nas Escrituras, e você se depara com Hebreus capítulo 4, versículo 13, você não fica com medo? Você não é acometido de um pavor enorme? Deveria. Porque, infelizmente, as pessoas têm esquecido quem Deus é. O mesmo Deus que ama profundamente é o mesmo Deus que tem prazer em lançar no inferno. Pela sua justiça, pelo seu nome, pela sua santidade, por quem Ele é, pela resistência do coração humano em dizer não a Ele. Qualquer transformação real, meus amados irmãos, que você tenha, que nós tenhamos, começa aqui. Começa na nossa mente, na nossa cabeça, na perspectiva de Deus. A verdadeira medida de alguém, a verdadeira medida de uma pessoa está naquilo que esse alguém ou essa pessoa pensa. Não no que ela possui ou faz. Lembram da palavra de Jesus aos homens? Se você olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, você já pecou com ela. Portanto, o que interessa é o que se passa aqui. Quando nós nos rendemos ao pecado
e praticamos o mal, seja ele qual for, não necessariamente sexual, porque a igreja evangélica tem um problema muito grande com a sexualidade. Ela exalta o pecado da sexualidade como se fosse o pior dos pecados. Mas parece que ela flerta com a mentira, com o engano, com a rebeldia, com a estutícia. E é óbvio que cada pecado tem a sua consequência natural. Porque ao pecado, qualquer que seja ele, cabe a morte. Mas quantos de nós, irmãos, às vezes não somos levianos? Quer um exemplo tolo, tosco, mas que entristece e fere o coração de Deus? Você compra um celular novo, o seu celular velho já não presta mais, e aí você vende para alguém da igreja ou alguém fora da igreja aquele celular que às vezes nem atualiza mais por R$200. Você engana o trouxa. Isso é leviandade, isso é pecado. Isso também será pedido de você, de mim ou de quem praticar qualquer coisa que seja. Quando nós cometemos o pecado, é porque nós já perdemos a batalha aqui, ó. Portanto, Deus vê o coração, a mente, o seu ser interior. E para Ele, a régua é o que você pensa, não o que você faz. Porque às vezes estamos fazendo alguma coisa aparentemente boa e estamos extremamente mal intencionados. Mas a ação é boa. Mas o motivo da ação é inescrupuloso. Se você tem pensamentos santos, você será santo. E vale salientar que nas Escrituras do Novo Testamento existem dois tipos de santidade. A santidade conquistada por Cristo na cruz, que a gente chama de santidade posicional, a qual Deus transforma você em santo, alguém que está apto a entrar na eternidade, e aquela santidade diária, particular, santificação, que você precisa desenvolver, que você precisa praticar. Mas para praticá-la você precisa pensar nela. Você precisa ter pensamentos santos. Se você pensar em lixo, como eu disse há pouco, você será lixo. A santidade, meus amados irmãos, só perdura se o Evangelho tomar conta da sua mente. Tem um texto muito conhecido, Salmo 119, 11, que eu nem pedi para colocarem ali, porque é um texto muito conhecido. Guardei a tua palavra em... Para quê? Percebe? Guardei a tua palavra no meu ser interior, na minha mente, nas minhas afeições, na minha volição. Para quê? Tem um propósito, para não pecar contra ti. Meus amados irmãos, esconder a palavra no coração, isto é, na minha mente, nas minhas afeições e na minha vontade, eu preciso fazer isso em oposição às mídias, em oposição ao descanso excessivo, em disposição ao lazer excessivo. A nossa mente precisa estar preenchida, guardada, repleta, transbordando do Evangelho. Precisamos ler, precisamos meditar, precisamos estudar, precisamos memorizar as Escrituras. É ela quem norteia, é ela quem dá a direção para a nossa vida. Ela foi registrada para o nosso usufruto. Será que nós estamos lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, memorizando a Bíblia? Quantos versículos você sabe de cor? Quanto tempo você gasta lendo as Escrituras? Buscando a Deus e clamando por misericórdia. Perceba, apenas e somente
A absorção leal do que Deus diz o capacitará para transformar os seus pensamentos. Bota aí, Bia, por favor, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Eu queria que vocês lessem de novo para mim. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Apenas por meio da absorção leal do que Deus diz na sua palavra vai capacitar você a ter pensamentos santos. Nenhuma outra literatura é capaz de fazer isso. Significa que eu não posso lê-la? De jeito nenhum, não foi isso que eu afirmei. Existem bons livros que nos distraem, que nos fazem crescer, que nos capacitam para uma vida profissional, sem nenhum problema. Mas se nós queremos viver uma vida cristã autêntica, verdadeira, sã, se nós queremos ter pensamentos santos, nós precisamos absorver aquilo que a Escritura diz para nós. O apóstolo, então, nos diz como termos pensamentos santos. Ok, pastor? Se eu quiser ter uma vida agradável diante de Deus, uma vida a qual o glorifica, eu preciso ter pensamentos santos, verdade? A grande questão é, como é que eu faço isso? O apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses 4, 8 e 9, sobretudo no versículo 8. Se você quer ter pensamentos santos, se você quer ter uma mente sã, você precisa ocupar a sua mente, diz Paulo no versículo 8, com aquilo que é? Foi o que nós lemos agora. Verdadeiro. Se você quer ter uma mente sã, você precisa ter ou ocupar a sua mente com tudo aquilo que é verdadeiro, quer dizer, o que é reto, o que é correto. O que é reto e o que é correto segundo as Escrituras. E tudo aquilo que for falso deve ser rejeitado por nós. Me deixe passar um dado para você importante. 92% de tudo o que você pensa são coisas imaginárias que jamais aconteceram ou que envolvem questões fora do seu controle. Isso aqui é uma máquina formidável que, se usada para glorificar a Deus, meus irmãos, será uma bênção na sua vida e na vida daqueles que cercam você. Quer ter pensamentos santos? Então ocupe a sua mente, a sua cabecinha, com aquilo que é nobre. Detalhe, não é com aquilo que é nobre, é com tudo aquilo que é nobre. Significa que existem coisas verdadeiras, coisas nobres. Concentre a sua mente naquilo que é honesto, naquilo que é digno, naquilo que é sincero. Se afaste de coisas que não glorificam a Deus. Se posicione, se coloque, diga não. Tenha coragem, não seja covarde. Ocupe o seu pensamento com aquilo que é nobre. Medite no que é digno de admiração e adoração. Quer ter pensamentos santos? Então você precisa se esforçar para ocupar a sua mente com aquilo que é justo. Você tem ocupado a sua mente com aquilo que é justo? Com aquilo que é correto? Ou você cai na maior gargalhada do mundo quando alguém conta uma piada extremamente imoral e que desonra a Deus?
Pense na coisa certa. Pense em harmonia com o padrão divino de santidade estabelecido por Deus. Eu sou evangélico desde 1989. E eu nunca vi, de lá para cá, uma geração como esta de hoje. Em que sentido? É uma geração que não teme a Deus. E que vive como se Ele não existisse. É impressionante. Meus amados irmãos, se nós queremos ter uma mente sã, pensamentos puros, santos, nós precisamos ocupar a nossa mente com aquilo que é puro. Ou seja, pense no que for moralmente limpo. Livre-se de manchas, de máculas, porque elas corroem. Elas comem os bons pensamentos, elas os destroem. Se nós queremos ter uma mente sã, se nós queremos determinar que os nossos pensamentos serão santos, ocupe a sua mente, os seus pensamentos, o seu coração, como diz a Bíblia, com aquilo que é amável. Pense em coisas agradáveis. Pense em coisas amigáveis. Você pode, você consegue. Tenha uma mente amável. Se você tiver uma mente amável, você vai ser uma pessoa amável. E ao se tornar amável, você vai ser como que uma fragrância. Sabe aquele remédio, aquele perfume que as pessoas usam, que é agradável? E quando você passa, a pessoa fala: meu Deus, que cheiro bom. Mas não tem gente que usa uns perfumes que a pessoa passa e se faz... Existem pessoas que nos dá vontade de vomitar por aquilo que elas falam, pela maneira como elas vivem. Não. Se você quer ter uma vida cristã plena, vitoriosa, você precisa ser como uma fragrância cara e preciosa. E por onde você passar, você precisa deixar o seu cheiro, ou melhor, você precisa deixar o cheiro do sangue de Jesus. Quer ter uma mente santa? Quer ter uma vida cristã plena, autêntica? Diz Paulo. Então, ocupe o seu coração, a sua mente com tudo aquilo que é de boa fama. Isto é, seja uma pessoa respeitável. As pessoas respeitam você pelo que você é no seu trabalho, na sua família? Ou elas caçoam de você? Elas zombam de você? Por onde você passa, você deixa um rastro de cheiro ou de fedor? Meus amados irmãos, aquilo que é altamente considerado e inspira bons pensamentos a seu respeito, é nisso que você deve pensar. Quando as pessoas olham para mim, o que elas veem? Elas veem um homem educado? Elas veem um homem honesto? Elas veem um homem que sabe conviver com pessoas extremamente ricas e pessoas extremamente pobres? O que elas veem quando elas olham para você? Depende. Depende daquilo que você tem cultivado no seu coração. Depende daquilo que você tem cultivado na sua mente. Porque é a sua mente, os seus pensamentos, aquilo que você acredita que vai determinar o seu comportamento e os seus sentimentos. Busque para si coisas que criem uma boa reputação. O apóstolo Paulo fala no versículo 8, depois ele pula para o versículo 9,
E aí ele diz, aliás, ainda no versículo 8, no finalzinho, ele fala sobre essas qualidades que devem preencher a nossa mente. E no finalzinho do versículo 8 ele diz, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ele fecha o versículo 8 com essa expressão, se alguma virtude há. O que Paulo está fazendo, na verdade, no final desse versículo, é dando uma espécie de resumo, ou sumarizando essa lista, afirmando, se vocês possuírem cada uma dessas virtudes às quais eu acabei de escrever, vocês serão dignos de louvor. O apóstolo Paulo termina esse texto nos ensinando uma coisa extremamente importante. E ele começa o versículo 9 dizendo, ponham em prática, ou praticai. Ponham em prática. Versículo 9. Você pode conferir lá, ó. Diz assim, versículo 9. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Meus amados irmãos, esse texto é muito importante. E ele é tão importante quanto o versículo 8. Sobretudo por causa da expressão ponha em prática ou praticai. O que é que ele está nos ensinando com isso? Ele está nos dizendo que não é possível separar atos exteriores, isto é, o nosso comportamento, de atitudes interiores, os nossos pensamentos. Você é o que você pensa. O que você faz denuncia os seus pensamentos. Quem você é por dentro. Uma vida reta vem de uma mente pura. Portanto, os meus atos denunciam os meus pensamentos. Não basta ter fatos na cabeça. Tem gente que parece uma enciclopédia ambulante. Não basta, repito, ter fatos na cabeça. É preciso ter verdade no coração. Paulo não apenas ensinou a palavra, mas ele também praticou e ainda desafiou os filipenses e disse, olha, vocês aprenderam muitas coisas, mas aprendam também com as coisas que vocês viram em mim. Você é capaz de fazer isso na sua família? O lugar mais difícil para se manter a fé é dentro da família, porque é lá onde nós nos despojamos de toda e qualquer máscara. A palavra hipocrisia é rupocríceis no Novo Testamento. Significa aquele que anda com máscara. Mas é impressionante como dentro do nosso próprio lar nós não conseguimos pôr máscaras. E nós mostramos exatamente quem somos ali. Entenda, o exemplo pessoal é parte essencial do ensino. Eu ensino esse menino a falar baixo, esse menino só fala alto. Em que volume você fala? Eu ensino esse menino a comer, ficar sentado, e esse menino só come de boca aberta. Como é que você come na frente dele? Coma de boca fechada, a farofa caindo da sua boca. Ele não vai comer de boca fechada. Coma de garfo e faca, menino, e você só come com a colher, aquelas desse tamanho de sopa. Meus amados irmãos, ensinar é muito mais do que falar. Ensinar é demonstrar, é viver, é dar exemplo, é ser exemplo. O apóstolo Paulo conclui o versículo de número 9 majestosamente, na minha humilde opinião. Se assim procedermos, não teremos apenas a paz de Deus para nos guardar. Não é assim que ele termina o versículo 9? Se você mantiver a sua mente sã, preenchendo ela com todas essas qualidades que nós falamos hoje à noite aqui, você será digno de ser louvado. E se você as praticar, no final das contas, o que é que diz o versículo 9? E o Deus da paz estará com vocês. Mas é interessante, porque o texto está dizendo que Ele só estará conosco se nós praticarmos essas coisas. Porque Deus não habita nem em templos feitos por mãos humanas e nem tampouco em lugar de porco.
Portanto, se a sua mente for uma porcaria, Deus não habita lá. É duro esse discurso. Você acha que a pancada não veio primeiro para mim? Se assim procedermos, não teremos apenas a paz de Deus para nos guardar. Mas se tivermos uma mente sã, ou santa, ou pensamentos santos, teremos o Deus da paz para nos guiar. Quanto tempo faz que você não ouve a voz de Deus? Talvez porque você não gaste tanto tempo de joelhos, ou talvez porque você não gaste tanto tempo lendo a palavra. Não simplesmente para decorar versículos por decorar, porque o pastor Kleber disse que você tem que decorar. Não. Mas porque se você quiser viver uma vida autêntica, cristamente falando, você precisa cultivar uma mente sã. E esta responsabilidade não é do Espírito Santo de Deus, é sua. A maneira como você vive é de inteira responsabilidade sua, dadas as devidas proporções. Mas, no geral, toda exceção tem sua regra. A maneira como eu vivo só depende de mim. Ah, mas eu não posso. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas o meu passado. Busque a Deus. Busque alguém. Procure. Procure ajuda. Eu acho que o que acontece hoje, meus irmãos, é porque, infelizmente, nós não encaramos mais o pecado como deveríamos encarar. Quer encarar o pecado de uma maneira extremamente bíblica? Vá na internet e faça uma pesquisa. Concepção de pecado no movimento pietista. Que você vai ficar impressionado. Leia sobre o movimento pietista. Aqueles homens e mulheres, meus amados irmãos, simplesmente, eles fizeram uma revolução enorme na época deles, porque eles entenderam a profundidade do pecado e o tamanho da santidade de Deus. E eles contrapuseram uma coisa à outra. Isso é pecado. Isso é Deus. Essas duas coisas, por assim dizer, não batem, não tem comunhão. Todo mundo conhece uma figura chamada John Wesley, avivalista, século XVIII, inglês, homem de Deus. Mas poucos ouvem falar sobre a mãe dele, uma mulher chamada Susanna Wesley. Procure na internet a história, a biografia de Susanna Wesley. Uma vez ele chegou para a mãe dele e disse: mãe, ir ao cinema é pecado? Século XVIII. Olhe como nós somos atrasados. E a mãe dele disse: meu filho, tudo aquilo que afasta você de estar com Deus é pecado. Pecado pode ser qualquer coisa. Depois o próprio Wesley desenvolve uma ideia, um conceito daquilo que é pecado. Para John Wesley, pecado era a transgressão de uma lei conhecida de Deus, influenciado pelas falas da sua mãe, e claro, pelas escrituras que também foram influenciadas pela sua mãe. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a vivermos uma vida santa, mas para vivermos essa vida santa, nós precisamos ter uma mente sã. Precisamos cultivar pensamentos santos. Que o Senhor nos ajude. E que ao você ler novamente Hebreus capítulo 4, versículo 13, o seu coração fique abalado. Porque sim, a Bíblia diz que Deus é amor, mas ela também nos ensina que Ele é fogo consumidor. O Salmo de número 5, depois leia lá. Diz que Deus está como que um arqueiro apontando uma flecha para atirar.
em todo aquele que pratica o mal, porque ele odeia aquele que pratica o mal. Salmo 5. Por isso, quando você vê alguma coisa má, seja qual for, não corrobore, não ajude, se coloque contra, porque é para isso que nós fomos separados, para pregar o Evangelho e para glorificar o nome daquele que tudo entregou em seu favor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu queria convidar o Ministério de Louvor. Quando eu me converti, eu não me converti na igreja batista. Eu me converti numa igreja de tradição wesleyana. Me converti na igreja do Nazareno. E lá nós tínhamos um hábito que eu nunca deixei de praticar, que é oportunizar as pessoas de declararem publicamente, a fim de envergonhar o diabo, de se arrependerem diante, entre 1 milhão de aspas, do altar de Deus. E eu queria nesta noite cantar um cântico com os irmãos. Se você se sentiu tocado por aquilo que foi dito aqui, se você não tem cultivado bons pensamentos ou pensamentos santos, se você não tem preenchido a sua mente com tudo aquilo que é verdadeiro, amável, nobre, etc, 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 respeitável, se você não tem exalado o bom perfume de Cristo, eu queria convidar você, meu irmão, a ter coragem de sair do seu lugar e vir até aqui à frente e dizer: Senhor, me perdoa, porque o meu rastro não tem sido um rastro que glorifica o teu nome, porque por alguma razão eu falo mal, por alguma razão eu sou leviano, por alguma razão eu traio, por alguma razão eu não sou digno de confiança, por alguma razão eu engano. Se você não fechar a sua mente, se você não buscar a Deus, se você não gastar tempo com as Escrituras, dificilmente você vai conseguir manter pensamentos puros. Então, ao cantarmos esta canção, eu queria que você saísse do seu lugar, se esta palavra tocou o seu coração. Queria que você viesse até aqui à frente e você dissesse ao Senhor: Pai, me perdoa, porque eu pequei contra Ti. Me perdoa, porque eu não tenho exalado o bom perfume de Cristo. E as pessoas precisam enxergar em mim a luz que nós cantamos e que nós lemos hoje à noite aqui na Palavra de Deus. Queria que toda a igreja fechasse os seus olhos, inclinasse a sua cabeça. E gostaria que nós cantássemos este cântico agora, que o irmão Raul vai ministrar. E se você se sentiu tocado e entende que precisa de uma oração, nós queremos orar por você, em nome de Jesus.